Oi, pessoal. Começou o Jornal Ceará. Que cara feia parou, meu Deus, volta do logo. Jet Ceará. Hoje, no Jornal do Jet Ceará, viemos falar sobre alguns assuntos aqui da escola. Vamos falar das duas alunos que passaram na OCM 2025. Essa gosta da palavra e também... E também vão para a Disney em casa. E também tivemos 7 alunos medalhistas de ouro. Mas o assunto principal do jornal de hoje não é as duas alunas e nem os medalhistas, e sim a tia Maria do João. O que é a cultura do jongo? Vamos deixar essa linda fala. Toda vez para numa cara feia. Representa memória, identidade e força do povo afro-brasileiro, sendo passada de geração em geração, através da música, da dança e da oralidade. Acho que não deu certo aqui. O nosso professor de história, conhecido mais como André do João, é modesto contigo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala. O professor André, ele trouxe a cultura do jogo de uma forma um pouco diferente. Em vez de ele trazer em forma só de literatura, ele trouxe em forma de dança e ensinando bastante sobre a cultura. Tipo... Como vocês acabaram de ver no vídeo, o professor André traz a cultura do jogo na sua forma original. A roda. A roda do jogo significa a união e o respeito do povo afro-brasileiro. Agora vamos entrevistar o professor André, que é responsável pelo projeto do Jongo na Escola Ceará. Como que você iniciou o Jongo na Escola de Ceará? Gente, a primeira coisa a falar é que não houve nenhuma troca antes da entrevista. Então, assim, a pergunta é surpresa mesmo, né? É como se fique registrado. Então, como começou, né, o Jongo na Ceará? Eu tinha essa proposta, né, de ser uma disciplina eletiva e eu tinha que ter ideia, né, de colocar uma matéria extracurricular, né? E como o Jongo ele fez parte da minha juventude, eu decidi trazê-lo para a escola, para ter uma vivência na escola, né, com o Jongo. Mas eu tinha muito receio e dificuldade, porque eu era novo na escola, estava chegando agora. E de repente você vem com uma proposta afro-brasileira, hoje em dia está um pouco mais bem aceito, de certa forma, né? Mas 10, 12 anos atrás era muito complicado você abordar esse tema devido à questão, né, da intolerância religiosa, toda essa questão. Mas aí eu tive apoio, né, da direção, apoio dos colegas professores, né, e comecei a fazer, os alunos, boa parte deles abraçaram, tive alguns problemas no início, né, com essa questão, né, Para de balançar a cabeça, da demonização da cultura afro, do racismo religioso, mas a gente foi bancando, foi tocando e a coisa foi acontecendo e acabou sendo algo que se estabeleceu na própria cultura, na própria tradição da Escola Ceará. Você acha que o jogo é importante nas escolas? Eu acho fundamental o Jongo é importante na escola, porque o Jongo ele faz parte da memória, da tradição afro-brasileira, da tradição da cultura carioca, né? Porque o Jongo, ele, acima de tudo, ele relata uma identidade... Vou matar quem fez esse barulho. Cultura das últimas gerações de africanos e, né, negros que foram escravizados no Brasil. É a tradição da abolição da escravidão, é a tradição de um povo que embora tenha sido lançado às ruas, mas não se conformou em ficar na rua. O jongueiro criou as escolas de samba, o jongueiro criou os primeiros sindicatos do Brasil, as primeiras associações de trabalhadores. O Jongo reinventou uma tradição espiritual que hoje a gente conhece como Umbanda e que a gente tem que também dar o seu valor, porque faz parte desse processo de resistência, reexistência e ressignificação da própria vida. E é importante que a gente fale sobre isso e diga isso. Como o Jongo iniciou a sua vida? Sim, isso é muito legal. Bom, assim, aí são várias camadas, né? Primeiro, eu era criança quando teve o centenário da abolição. E aí o Brasil inteiro comemorou os 100 anos da libertação dos escravizados. Isso foi no ano de 1988, eu tinha 7 anos de idade. E aí, mais ou menos nessa época, teve um samba de um sambista que eu gosto muito. Hoje eu deveria colocar a camisa dele, por acaso eu acabei não trazendo, que é o Almig Neto. E aí ele fez aquele samba, né, do Caxambu. Olha, vamos agradecer do Caxambu, Saravá, Jogo, Saravá. E minha família gostava muito do Almig Neto. E, inclusive, o Almig Neto morou aqui em Inhaúma também, né, durante um certo tempo. Até hoje tem parente dele aqui em Inhaúma. E era um artista que a gente tinha muita admiração. Então, assim, esse foi meu primeiro contato com o Jongo, né? Em meio às comemorações dos 100 anos da abolição. E o Jongo é a cultura dessa última geração que foi abolida, né, pela chamada Lei Áurea, digamos assim, né, após um longo processo de resistência. Depois, o mestre Darcy, ele começou um trabalho
de de ressignificação, de revalorização, porque, de acordo com muita gente na época, o jongo estaria morrendo, os mais velhos estavam morrendo. E as crianças não podiam participar do jongo. Então ele fez um trabalho de quê? De admitir criança, de levar o jongo para o palco, de criar o tabiado, que é uma dança, que é um tipo de dança do jongo, adaptável aos palcos, mais teatralizada. E ele, com esse trabalho de reconstituição, ele começou a ir para televisão. Cala a boca e presta atenção. Para shows, e eu na televisão vendo um programa que tinha chamado Jô Soares 11h30. E eu vi a entrevista do Mestre Darcy, eu vi a dança do jongo, e eu me encantei pelo Mestre Darcy, né? Desde quando eu vi, eu fiquei apaixonado por aquilo, mas eu não tinha acesso, né? Aí quando eu chego na universidade, né, na UERJ, tinha jongo todo dia, meio-dia, jongo de capoeira. Eu falei, cara, aí eu parei tudo, assim. Eu busquei trabalhos de estágio, né, trabalhos informais, fazer bico para estudar à noite, mas eu queria estar ali meio-dia fazendo, e comecei a vivenciar. E comecei a frequentar a roda de jongo na Lapa, né, comecei a frequentar o Morro da Serrinha, porque eu queria estar ali presente, estava vivenciando aquilo, e assim foi minha vivência, né, eu tenho história ao longo do tempo, né. Mas a pergunta mais importante de hoje do nosso jornal é o que é o jongo para você? Então, existe uma definição clássica, né, de que o jongo, aquilo que é cantado no jongo, aquilo que é falado no jongo, dito no jongo, seria o tiro de fuzil com a boca, né? A bala da boca, ou a bala que sai com uma flecha, porque o jongo ele não é somente brincadeira, não é somente lúdico. Aquilo que é cantado, ele tem uma função política, ele tem uma função mágica, ele tem uma função de encantamento, ele tem uma função de crítica social, de crítica racial, de combate à escravidão muito forte, né? E também de contar a história da identidade do próprio povo. Isso é muito importante. Mas para mim, o jongo, eu sinto que é uma forma de eu ter contato com a minha ancestralidade, de ter meu corpo solto, vibrando, tocando, cantando, e saudando, e agradecendo, e louvando todos aqueles que vieram antes de mim. Acho que o mais importante no jongo é isso, a gente poder saudar e cantar saravá, né? Saudar todos aqueles que vieram antes, né? Para celebrar nossa negritude, e dizer para eles, e dizer para o mundo, que estamos vivos, que estamos resistindo, que estamos cantando, dançando, e que nossos corpos continuam como a estrela do cosmograma Baco-Pacongo, circulando a Terra, né? Nos inscrevendo na Terra como um ponto riscado, que é a nossa vida e a nossa dança, a nossa arte, a nossa maneira de celebrar. Vocês são lindas. Vamos fazer algumas perguntas sobre a tia Maria. A cara feia voltou. Quem é Tia Maria do Jongo? Tia Maria do Jongo é uma importante mestre da cultura popular brasileira, conhecida por preservar e ensinar o jongo, uma dança e o canto da originalidade africana. Onde Tia Maria do Jongo viveu? Rafael! Onde Tia Maria do Jongo viveu? Ela viveu em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e depois em Serrinha, em Madureira, Rio de Janeiro, onde ajudou a manter viva a tradição do jongo. O que Tia Maria do Jongo ensinava aos mais jovens? Ela ensinava respeito, ancestralidade, alegria, união e o valor da cultura negra, por meio da dança e dos cantos do jongo. Como o trabalho de Tia Maria foi reconhecido? Ela se tornou patrimonial vivo da cultura brasileira, sendo lembrada como um símbolo de resistência e sabedoria popular. Após as perguntas sobre nossa Tia Maria, vamos finalizar o jornal por aqui. Erros de gravação. Após a entrevista com Tchau, Ceará.